bem, estamos de volta já com a nossa Escola da Fé. Você viu, acho que não deu 2 minutos de intervalo. Por quê? Porque não tem comerciais, não tem propaganda, entende? E não tem novelinha também, né? Quem é que paga essa conta, né, para a Canção Nova ficar no ar 24 horas? É você. É a sua ajuda à Canção Nova que faz com que a Canção Nova possa ficar no ar 24 horas, a rádio, a TV, a internet, as casas de missão, entende? Sem propaganda. É a doação, a oferta de cada um. É isso que valoriza muito a obra de Deus. E Deus, sem dúvida, vai nos pagar por isso. Quero saudar aqui os amigos que estão aqui presentes, das cidades de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, está ali, ó, uma alegria recebê-los. Maricá, no Rio de Janeiro, São Paulo, capital, gente do Cabo Frio, Rio de Janeiro, Baipendi, Minas Gerais, a terra de Inhaxica, não é isso? A grande Inhaxica, né? Beata, né? Rio de Janeiro, capital. Sejam bem-vindos à nossa Escola da Fé e também à Canção Nova. Eu quero mostrar aqui também o seguinte: a Canção Nova tem também imagens, né, de santos que você pode adquirir pela internet. A mais bonita de Nossa Senhora das Graças, né? Um pouco diferente, né? Aqui a imagem do Jesus Misericordioso, São José, enfim, são muitas imagens, né? Santa Rita de Cássia. Essas imagens vão embaladas naquele plástico bolha, não é isso? Uma caixa de isopor, chega na sua casa sem problema, sem quebrar, sem nada. Okay? E também nós temos aqui cursos de formação, de aprofundamento, além dos livros que a Canção Nova tem. Tudo isso ajuda o projeto Dai-me Almas, projeto que mantém a Canção Nova, né? O curso de longa duração, curso bíblico de 100 horas, explicando cada livro da Bíblia, um livro sobre a história da igreja, um curso sobre a história da igreja, mais ou menos 100 horas, século por século da história da igreja. Sem conhecer a história da igreja, a gente não conhece a igreja. Não consegue defender a igreja, não consegue entender os problemas que a igreja teve, né? Um curso sobre a família, 25 horas de gravação, e um curso sobre o catecismo da igreja, que é toda a doutrina católica. Todo o catecismo, né, explicado ali num curso de 40 horas. Então, você pode ouvir no seu carro, viajando, pode ouvir em casa. São CDs, não é DVD, não precisa de televisão, nem de aparelho para ver, né? Muito bem, aqui você está vendo uma coleção de 7 livrinhos sobre os sacramentos. São 7 livros, um sobre cada sacramento, que eu escrevi para a Canção Nova. Aqui, por exemplo, nós estamos tratando da Eucaristia, é esse livrinho aqui. Mas também todos os outros sacramentos você tem aí à sua disposição. E muitos livros, né, que quero mostrar aqui rapidamente, alguns livros que ajudam a gente no estudo da Eucaristia. Por exemplo, este livro maravilhoso é de um bispo italiano, Dom Raffaello Martinelli. Trabalhou 20 anos com o Papa Bento XVI, na Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Um homem especialista em catequese. Ele preparou esse livro sobre a Eucaristia para a catequese de jovens, crianças e adultos. Todo ele ilustrado maravilhosamente. Eu não conheço aqui no Brasil, sinceramente, um livro assim para a catequese de Eucaristia tão bem feito, tão bem ilustrado, tão bem explicado como esse livro do Dom Raffaello Martinelli, tá? E atualizado, é baseado inclusive no catecismo da igreja. Aqui na Canção Nova você pode adquirir. Um livro que eu escrevi sobre a Eucaristia, que é uma síntese de 5 livros do grande São Pedro Julião Eymar, santo devotíssimo da Eucaristia, que escreveu uma coleção de livros. Eu fiz uma síntese e chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Todos esses livros você encontra aqui na Canção Nova. Os 7 sacramentos, entre eles a Eucaristia, está aqui dentro também. Eu queria que você notasse essa figura que está aqui na capa. É um cordeiro imolado, e do cordeiro desce um fio de sangue que se divide em 7 partes, que são os 7 sacramentos. O que significa isso? Os sacramentos descem da cruz de Cristo, da paixão de Cristo. Ou seja, Cristo conquistou a nossa salvação pela cruz e distribui a salvação pelos sacramentos. Essa figura ajuda a gente a entender maravilhosamente o que significam os 7 sacramentos da igreja, tá? Como comungar,
também ligado a isso, como confessar, para que confessar, um livro sobre confissão, um livro sobre a comunhão, né, que é muito importante na nossa vida. Muito bem, então aí você tem. E tem um livro também, que eu escrevi sobre a liturgia. Claro que a parte mais importante da liturgia é a missa, são os sacramentos. Então, nesse livro aqui, para entender e celebrar a liturgia, eu coloco aqui um estudo sobre a liturgia e um detalhamento sobre a missa, né? Principalmente baseado no documento do Papa João Paulo II, Redemptionis Sacramentum, que é um documento do Papa João Paulo II, onde ele explica detalhadamente como é que a missa deve ser celebrada. Fala dos abusos que não pode acontecer, enfim, para aqueles que trabalham com liturgia, com catequese, é um livro que pode ajudar. Aqui atrás está escrito o seguinte, veja que bonito, diz a Sacrosanctum Concilium, que é um documento do Concílio Vaticano II, que pela liturgia o próprio Cristo exerce o seu munus sacerdotal para a nossa salvação. Quer dizer, o Cristo continua a nos salvar pela liturgia, especialmente a Eucaristia, né? Sua eficácia, a Sacrosanto Concílio número 7, sua eficácia no mesmo título e grau não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Quer dizer, não tem nenhuma ação da Igreja que se iguale à eficácia da liturgia da Santa Missa. Então, é muito importante compreender, estudar muito bem essas coisas. Bem, uma outra coisa que eu queria dizer é a seguinte, nesse programa, se você quiser mandar alguma pergunta para nós, eu já tenho aqui algumas perguntas para hoje, você pode usar aí 2 caminhos, né? Pode usar o e-mail do programa, que é escoladafé@cancionnova.com, ou pode usar também o facebook.com/Escola da Fé. Então, por essas 2 mídias, ou o e-mail escoladafé.com.br ou facebook.com/Escola da Fé, você pode também mandar a sua pergunta, ok? Muito bem, vamos então continuar aqui o estudo que nós estamos fazendo sobre a Eucaristia. Hoje eu quero fazer um estudo muito especial. Ninguém melhor do que os santos viveram a Eucaristia, a Santa Missa e a comunhão. Os santos, você não encontra nenhum santo que tenha se santificado sem Eucaristia, não encontra. Então, os santos, quando eles falam da Eucaristia, eles nos deixam um ensinamento muito profundo. Então, essa aula de hoje, eu quero mostrar aqui o que vários santos disseram sobre a Eucaristia. Você vai ver, né, que é um ensinamento muito profundo. Inclusive, amanhã, isso deve estar no site da editora Cleofas, né, para você até ter com você copiado, se você quiser isso daí. Tá bom? Bem, São João Crisóstomo. Quem foi São João Crisóstomo? Doutor da Igreja, patriarca de Constantinopla, foi mártir no ano 407, lá em Constantinopla. São João Crisóstomo dizia que na Eucaristia, Cristo deu-se todo, não reservando nada para si. Na Eucaristia é Jesus aniquilado. Jesus se faz pão para ser nosso alimento. Será que a gente pode pensar em alguém descer no nível de aniquilamento, no nível de humilhação mais baixo? No sacrário, a igreja chama Jesus de o prisioneiro dos nossos sacrários. Fica ali no sacrário. Já faz quanto tempo que ele está ali no sacrário como prisioneiro? 2000 anos. 2000 anos. Esperando que a gente vá lá conversar com ele, né? Vá lá reparar as ofensas que ele recebe pelo sacrilégio, outras coisas, né? Ultrajes. Né? Então, João Crisóstomo diz, deu-se todo não reservando nada para si. Ele dizia, não comungar seria o maior desprezo a Jesus que se sente doente de amor. Os santos entendiam uma coisa muito profunda que talvez a gente não entenda porque nós não somos santos. Os santos entendiam o amor que Jesus tem pela nossa alma e o desejo que ele tem de vir à nossa alma. Por isso que ele fala aqui de, não é? Volta um pouquinho, ele fala aqui de doente de amor. Essa citação do Cântico dos Cânticos, Cântico 2, 4, 5, é aquela passagem lá do Cântico dos Cânticos, onde a pastora
que é uma imagem da nossa alma, diz para o seu amado, né, que é Jesus. É uma analogia, né? A pastora diz para o jardineiro assim: olha, se você vir aí o meu amado, diga para ele vir logo, porque eu estou doente de amor. Doente de amor, né? Porque o amor exige a comunhão. E duas pessoas que se amam, quando elas estão separadas, dá a doença do amor, né? Então Jesus se sente doente de amor pela nossa alma. Por quê? Porque Ele criou a nossa alma. Então, tudo que Jesus quer é estar em comunhão com a nossa alma. Então, São João Crisóstomo diz, não comungar seria duro para Jesus, porque Ele fica com doente de amor por nós, né? Pode passar. São Boaventura, doutor da igreja, aquele franciscano, amigo de São Francisco de Assis. São Boaventura dizia, ainda que friamente, aproxime-se, confiando na misericórdia de Deus. Por que ele fala que ainda que friamente? É porque muitas vezes a nossa inteligência diz assim, mas meu Deus, como é possível esse pedacinho de pão ser Jesus? E às vezes a gente fica até num conflito, né, entre a fé e a razão, e diz, não se preocupe, vai, receba, na misericórdia, confiando, entregando-se a Jesus, né? Não é todo dia que a gente está com o mesmo fervor, né? Tem dia que a gente reza com fervor, com alegria. Tem dia que você não está com o mesmo fervor, né? Aquele dia que você brigou com a mulher, com o marido, aquele dia que não deu para pagar a conta, o filho está doente, brigou com o empregado. Você vai, às vezes, com o coração assim, amargurado para a missa, né? Receba Jesus, não tenha dúvida. Aí que você tem que receber Ele, entendeu? Qual é a hora que o doente precisa mais comer? É a hora que ele tem menos fome, não é isso? A hora que ele está doente. Quando ele fica doente, perde a fome, aí o médico diz, coma, é agora que você precisa comer. Ah, mas não tenho fome. Na vida espiritual também. A hora que a gente precisa mais receber Jesus, é a hora que a gente está com menos devoção, com menos, eu diria assim, não sei, a alma aquecida pela fé, né? Vamos lá. São Francisco de Sales, doutor da igreja. Vocês estão vendo que eu estou apontando aqui só doutor da igreja, hein? São João Crisóstomo, São Boaventura, São Francisco de Sales, aquele que inspirou São João Bosco a fundar os salesianos. Olha o que ele diz: duas espécies de pessoas devem comungar com frequência, os perfeitos para que se conservem perfeitos e os imperfeitos para que cheguem à perfeição. Ou seja, todo mundo precisa comungar. Quem já é perfeito, santo, tem que comungar para continuar santo, senão você cai. E quem não é perfeito, tem que comungar para chegar à perfeição. Então, São Francisco de Sales diz, todo mundo tem que comungar. Agora, é preciso comungar bem, né? Ninguém é digno de receber Jesus na Eucaristia, mas Ele quer vir a nós, então a gente tem que receber com as disposições necessárias, não é com a dignidade, é com a o que é a disposição necessária? Se eu tenho pecado mortal, eu vou me confessar, eu vou fazer aquele jejum de 1 hora que a igreja manda, eu vou me preparar para a comunhão, não é? Vou rezar antes, durante e depois, vou fazer a ação de graça depois da comunhão. Isso é que é importante, né? Muito bem, pode passar. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Eu tive a alegria de, há uns 15 dias atrás, estar lá na cidade onde está o túmulo de Santa Teresa d'Ávila. Ela viveu em Ávila, eu conheci lá o primeiro mosteiro dela, mosteiro de São José. Depois eu fui na cidade chamada de Alba de Tormes, uma cidadezinha ali a uns 100 quilômetros de Ávila, onde está o túmulo dela. Está o coração dela intacto numa relíquia e o braço. Acho que Deus quis deixar um sinal. Ela trabalhou tanto, então Deus deixou o braço intacto, sinal, e deixou o coração. Amou muito a Deus. Santa Teresa falou muita coisa sobre a Eucaristia. Aqui eu só pensei alguns pensamentos assim. Santa Teresa disse isso: olha, não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Onde? Na Eucaristia. Santa Teresa diz assim: quando você recebe Jesus na Eucaristia, Ele é seu. Ele é seu. Deus se deu a você como um presente. Então você pode negociar com Ele.
negociar no bom sentido, né? Certo? Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Olha aqui, a cabeça de Santa Teresa. Se você recebe bem Jesus, com devoção, com a alma preparada, ele vai pagar bem essa hospedagem, né? Jesus disse, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe onde é que ele quer reclinar a cabeça? No seu coração, quando você o recebe na Eucaristia. Então diga, vem Jesus, o Senhor que não teve lugar para reclinar a sua cabeça, reclina a sua cabeça aqui no meu coração. Eu te hospedo na minha alma, né? Aquela grande beata Elizabeth da Trindade dizia assim, eu ofereço, Jesus, a minha alma e meu corpo para ser um acréscimo da sua humanidade. Ou seja, para o Senhor continuar a sua humanidade no meio dos homens. Que bonito, né? Como os santos entendiam profundamente a Eucaristia, né? E Santa Teresa ainda dizia assim, uma frase que não está aí, mas que eu gosto muito de repetir. Santa Teresa dizia assim, no carinho com que a amada prepara a casa, o lar, para receber o amado que vai chegar, que ela demonstra a ele o amor que tem por ele. Né? Quando o amado vai chegar, então ela prepara a casa, perfuma a casa, coloca flor, né? Porque o amado vai chegar. Aí ela está demonstrando todo o amor que tem por ele. Então, a gente não pode comungar de qualquer jeito. A gente precisa se preparar, né? Eu não vou encontrar com qualquer pessoa, não. Eu vou encontrar com Deus. Eu vou encontrar com aquele que entregou sua vida por mim na cruz. Então, eu tenho que recebê-lo com muita devoção, com muita ação de graças, agradecimento, né? Pode passar. Santa Teresa ainda, devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como os santos no céu, diante da essência divina. Olha, Santa Teresa, nós devemos estar diante de Jesus sacramentado, da mesma maneira que os santos estão diante de Deus no céu, diante da essência divina. Nós não o vemos na Eucaristia. Mas Santo Agostinho dizia assim, eu não o vejo, mas ele me vê. É suficiente, né? Por que eu não posso ver Jesus na Eucaristia? Porque ele precisa se esconder. Por que ele precisa se esconder? Porque Deus não pode mostrar a nós a sua glória. Se Deus se apresentar a nós no fulgor da sua glória, a gente morre. Imagina, você não consegue olhar para o sol ao meio-dia, senão você pode ficar até cego, né? E sol igual a esse, sabe quanto existe no universo? Trilhões. Não é mil, nem milhões, nem bilhões. São trilhões. E você não consegue olhar para um deles ao meio-dia, você pode ficar cego. Agora você imagina você olhar para o próprio Deus. Eu acho que evaporaria. Então está escrito na Bíblia, ninguém pode ver Deus e continuar vivo, só por uma graça extraordinária de Deus. Então Cristo se esconde. E São Pedro Julião São Pedro Julião Eymar, assim, ele se esconde também, sabe por quê? Para que ninguém tenha medo de chegar até ele. E é mesmo. Eu vejo lá no sacrário da catedral, onde eu vou à missa todo dia de manhã, eu fico ali um pouco no sacrário rezando, aí chega lá um bêbado, balançando, tá? Faz lá o nome do Pai meio torto, conversa com Jesus na linguagem alcoólica dele e vai embora. Não tem medo de chegar até Jesus. Aí chega uma mãe lá chorando, derramando lágrimas, porque o seu filho está preso. Eu fico só olhando. Realmente Jesus se esconde ali, ele se faz pequenininho, ele se faz aniquilado na hóstia, para que ninguém tenha medo de chegar perto dele. Porque se ele estivesse ali no fulgor da sua divindade, a gente ia ficar de longe. Ai, meu Deus, eu não sou digno, não posso chegar perto dele, entende? Não, ele se colocou, sabe, é o aniquilamento amoroso de Jesus. Algo que os santos ficavam assim, em êxtase, quando refletiam sobre isso. São Bernardo, doutor da igreja, olha, vocês estão vendo que eu só pensei aqui, doutor da igreja, hein? São Bernardo de Claraval, o grande São Bernardo,
A comunhão reprime as nossas paixões, ira e sensualidade principalmente. Quem é de nós que não luta contra as suas paixões? Soberbo, vaidade, orgulho, egoísmo, sensualidade, gula, ira, inveja, preguiça. Para, professor, para, chega. Quem de nós não luta contra isso, né? Olha o remédio aqui. Olha o remédio aqui de São Bernardo. A comunhão. Mas tem que ser uma comunhão bem feita. Sem pressa. Você comungou, fica ali rezando. Não vai correndo embora para casa, não. Reprime as nossas paixões. Ira e sensualidade. Eu tive uma experiência muito marcante disso. Trabalhei uns 10 anos numa casa de recuperação de drogados, que nós começamos lá na nossa cidade, em Lorena, depois cresceu tanto, nós passamos para o Padre Léo, antes do Padre Léo falecer. Hoje está lá a comunidade de Betânia, em Lorena. Mas o que eu notava? O rapaz chegava lá drogado, arrebentado. Né? Eu me lembro que um dia chegou um lá, que um dos internos da casa disse: ô irmão, você está cheirando a morte. O cara chegou, mas arrebentado, chega maltrapilho, sem dente, doente, né? Mas você dá um banho nele, põe ele para trabalhar, põe ele na disciplina, dá a ele amor, dá a ele trabalho e dá a ele a Eucaristia. Você tira a droga dele, tira a droga, é impressionante, né? A força que a Eucaristia tem, claro, com devido preparo, ver se ele fez primeira comunhão, etc., tal, ver se está preparado, né? Mas é algo que realmente cura e liberta. Vamos lá. São Bernardo ainda. Olha que coisa bonita de São Bernardo. Quando Jesus está presente corporalmente em nós, ou seja, quando você recebeu Jesus, durante uns 15 minutos, depois que a gente comunga, Jesus está corporalmente em nós. Por quê? Porque o nosso organismo ainda não destruiu as espécies do trigo, onde Jesus está escondido no véu da Eucaristia. Então, ele ainda está presente. Então, São Bernardo diz, quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós, montam guarda de amor os anjos. A gente não vê esses anjos, né? Mas Santa Teresa d'Ávila dizia assim: onde está o rei, está toda a corte. Oh, Jesus está aqui na minha alma? É o rei, é sua majestade. Ele chamava ele de sua majestade. Então, todo o céu está presente em mim, né? O santo dizia, o céu da minha alma. Quando D. João VI, lá no ano de 1806, fugiu lá do Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal, né? D. João VI veio para o Brasil, o rei de Portugal, e era dono do Brasil, que o Brasil ainda era colônia de Portugal. D. João trouxe toda a corte dele, veio todo mundo junto com o rei. Realmente, onde está o rei, está toda a corte. Então, se Jesus está na nossa alma, a Virgem Maria está ali, os anjos estão ali, os santos estão ali, diz o São Bernardo, montando guarda, né? Que bonito. Gente, isso não é fantasia, isso não é ficção, isso não é retórica, isso é teologia, ou seja, doutrina sagrada sobre Deus. Onde está o rei, está toda a majestade. Que bonito, não é? Todos os santos dizem isso. São Vicente Ferrer não era doutor da igreja, mas foi um grande santo. São Vicente dizia, há mais proveito na Eucaristia que em uma semana de jejum a pão e água. É um santo falando. A força da Eucaristia supera até o jejum. Santo Ambrósio, doutor da igreja, aquele que batizou Santo Agostinho, lá por volta do ano 330, ou 370, melhor. Eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Então, Santo Ambrósio via, né, a Eucaristia como um remédio contra o pecado, um remédio para não pecar, né? Esses dias o Papa repetiu, o Papa Francisco, a Eucaristia não é um prêmio para o santo, é um remédio para o pecador, é um remédio para o doente, né? Não é que a pessoa vá comungar estando em pecado mortal, não, a igreja exige, claro,
questão de respeito com Deus. Eu estou em pecado, eu estou na inimizade de Deus, eu não posso comungar a Deus, não tem lógica, mas se eu estou lutando contra o pecado, né, eu devo comungar. A Eucaristia me traz, então, a força para não pecar. Sabe, eu vejo muita gente dizer assim, muitos jovens às vezes me escrevem: professor, o que eu faço? Eu não consigo ficar livre da masturbação, eu não consigo ficar livre de ficar vendo pornografia no computador, e a pornografia hoje faz um mal terrível para os jovens. Eu li um artigo esses dias de um psiquiatra que a pornografia está fazendo na cabeça dos jovens o mesmo efeito que a droga faz. Tem jovem que não estuda mais, não trabalha mais por causa de pornografia. Fiquei assustado de saber disso. Como é que eu faço, professor, para ficar livre dessa paixão pela pornografia, pela masturbação? O outro fala pelo adultério. Está aqui o remédio, a Eucaristia. Vai lá, se confesse, comunga. Ah, mas eu caio de novo, confessa de novo. Comunga. Enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver encarando a sua luta com seriedade, você não está abusando da misericórdia de Deus, você está caindo porque você é fraco, não porque você está querendo abusar do perdão de Deus. Vai, a gente não toma banho todo dia? Por quê? Porque a gente suja todo dia, sua todo dia, para você não ficar com o corpo aí contaminado pelos micróbios. Tem que tomar banho todo dia, não é? A vida espiritual também tem esse tipo de coisa, não é? Então, Santo Ambrósio dizia isso. Pode passar. São Gregório Nazianzeno, doutor da igreja. O que quer dizer esse Nazianzeno? É porque ele era de uma cidade chamada Nazianzo, que era uma cidade lá perto de Constantinopla. Então, ficou São Gregório Nazianzeno. Ele é lá do ano 340, mais ou menos. Ele dizia essa beleza: este pão do céu requer que se tenha fome. Sabe, gente, Jesus quer que a gente tenha fome da Eucaristia. Você come uma comida com gosto quando você tem fome. Você devora aquele prato com gosto, não é isso? O chinês diz assim: quem pergunta o que tem para passar no pão é porque não está com fome, não. Porque quando o sujeito está com fome, ele come o pão sem nada, né? Quem fica perguntando muito, o que tem para eu passar no pão, senão não vou comer, é porque não tem muita fome ainda não. Então, o São Gregório Nazianzeno, Jesus quer que a gente receba com fome. O que é essa fome? O que é essa fome? Essa fome é você saber que você sem Ele, você não é nada. Você não consegue ser um bom pai, não consegue ser uma boa mãe, não consegue ser um bom médico, não consegue ser um bom professor, você não consegue ser um bom cristão, você não consegue ser um bom catequista, você não consegue ser um bom apresentador de televisão, de programa, você não consegue nada, porque Jesus disse: sem mim, esquece, nada pode fazer. Então eu tenho que ter fome de Jesus, eu tenho que ir para a Eucaristia, para a comunhão, dizendo: Jesus, vem em socorro do meu nada, em socorro da minha miséria. Então, cada dia que você vai à missa de manhã, né, como dizia São Pedro Julião Emar, para receber a primeira bênção, né? A primeira bênção do dia. Jesus, eu tenho um dia pela frente, tenho trabalho pela frente, tenho a luta pela frente. Jesus, venha, eu tenho fome, eu tenho sede, vem ser o meu sustento. Aí Jesus vem com alegria. Santo Agostinho dizia assim: sabe por que ele se esconde? Porque ele quer ser procurado. Jesus não se dá a qualquer um, não. Não, ele quer ser procurado. Ele quer ser recebido porque ele tem fome. É o que diz o santo. Estão vendo como é que os santos têm um ensinamento? Este pão do céu requer, exige que se tenha fome. Ele quer ser desejado. Ele não é um oferecido, não. Jesus não é uma mercadoria barata, não, que fica aí fazendo liquidação, não. Não, ele quer ser desejado. Por isso ele se esconde de nós. Não deixa a gente ver o rosto dele. O Santíssimo Sacramento é fogo que nos inflama, de modo que, retirando-no do altar, espargimos tais chamas de amor que nos tornam terríveis ao inferno. Quando você comunga Jesus com devoção, com fome,
Você espalha o amor dele. E o demônio, cai fora. Ele não suporta ver esse amor de Jesus que inflama a sua alma. Vamos para o intervalo. Já está na hora, mas a gente tem ainda mais um bloco para a gente continuar essa conversa. Espere aí, você vai ver que o intervalo é bastante rápido.